E aí galera, beleza? Hoje a gente vai mergulhar fundo no Homo Deus do Yuval Noah Harari para entender melhor os desafios e as oportunidades da humanidade no século XXI. É isso aí. Esse livro te faz pensar de um jeito totalmente novo sobre o que significa ser humano nesse mundo dominado pela tecnologia. Exatamente. E o livro aborda tanta coisa, né? Inteligência artificial, biotecnologia, o poder das histórias até o tal do dataísmo. Há muita coisa pra gente discutir. Mas vamos começar com calma, celebrando as vitórias da humanidade, né? O Harari fala sobre como a gente conseguiu controlar a fome, as pestes e as guerras. Uma baita evolução, né? O total. Mas aí ele questiona. E agora? Quais são os nossos próximos desafios? O que a gente quer alcançar? É tipo, beleza, a gente sobreviveu, mas e daí? Qual o próximo passo? Ele explora essa busca pela imortalidade, felicidade e até divindade. Dominamos a natureza e agora queremos dominar a nossa própria biologia. Pois é, engenharia genética para vivermos mais inteligência artificial, para sermos mais felizes. É a busca pelo upgrade humano total. Mas será que a gente sabe o que é felicidade? Ou se a imortalidade seria tudo isso? Nesse ponto, o Harari sugere que a gente está focando tanto em manipular o mundo lá fora que esqueceu de olhar para dentro. De entender a nossa própria mente, as nossas emoções, né? Exatamente. Se ela está de propósito, tudo isso ainda é um mistério pra gente. A gente quer viver pra sempre, mas nem sabe o que fazer com o tempo que tem. É bem por aí. E aí ele introduz esse conceito das realidades imaginadas. É das imaginadas. Como assim? Tipo, religiões, nações e presos. Peraí, você tá dizendo que essas coisas não existem? Não é que elas não existam fisicamente, mas os significados que a gente dá pra elas, as crenças, os valores, tudo isso faz parte de uma história que a gente conta pra si mesmo. Entendi, tipo, a gente precisa acreditar em alguma coisa para poder se unir e construir coisas grandes. Exato. Ele usa o exemplo do acordo agrícola, entende? Assim, os humanos dominaram os animais em troca de servir aos deuses e à natureza. Isso. Uma história que moldou a nossa relação com o mundo. Mas e a ciência? Será que a ciência também não é uma história que a gente conta? Boa pergunta. O Harari nos convida a questionar se a ciência não seria só mais um mito, uma nova narrativa. Faz sentido. Ah. A gente se acha super racional, mas às vezes precisa de histórias para dar sentido ao mundo. E aí chegamos ao dataísmo, essa crença que coloca os dados como a força suprema do universo. É como se a informação fosse o novo Deus controlando tudo e todos. Exatamente. E o pior é que a gente alimenta esse Deus o tempo todo sem perceber cada clique, cada curtida, cada compra online. Vira dado, né? Tudo vira combustível para os algoritmos. Isso! E esses algoritmos são cada vez mais poderosos. Parece que eles sabem mais da gente do que a gente mesmo. O Harari dá um exemplo assustador. Ele fala que os algoritmos conseguem prever a orientação sexual de uma pessoa só de analisar as curtidas no Facebook. Sério, que loucura. E o ponto dele é que essa capacidade dos algoritmos de nos ler pode ter consequências sérias. Tipo, eles decidindo quem vai ser contratado, quem vai ter acesso a crédito, quem vai ser considerado perigoso. Exatamente. A gente está dando muito poder para esses algoritmos. E o que a gente pode fazer? Voltar a viver nas cavernas. Calma. O Harari não é contra a tecnologia, ele só quer que a gente use a tecnologia com mais consciência. Consciência é ética. Mas como a gente faz isso na prática? Primeiro a gente precisa entender como esses algoritmos funcionam, né? Senão a gente não consegue controlá-los. A gente precisa se informar, questionar, exigir transparência das empresas. E ter mais controle sobre os nossos próprios dados, né? Com certeza. Decidir o que a gente compartilha com quem e para quê. Mas enquanto isso, o que a gente faz? O Harari defende que a gente precisa se voltar para dentro, buscar autoconhecimento, fortalecer a nossa mente. Tipo meditação, yoga, essas coisas. Também. Mas ele vai além. Ele fala da importância de entender as nossas emoções, os nossos desejos, os nossos medos. A gente não ser controlado tão facilmente. Exatamente. Desenvolver o nosso senso crítico, questionar tudo, buscar diferentes perspectivas. E como a gente faz isso? Existem várias ferramentas que podem ajudar a meditação e yoga terapia. E a tecnologia pode ter um papel positivo nisso tudo. Claro que sim. O Harari explora as possibilidades de usar a tecnologia para expandir a nossa consciência. Tipo meditação com inteligência artificial, yoga virtual. Quem sabe o futuro é imprevisível, mas o importante é estarmos abertos às possibilidades, usar a tecnologia a nosso favor. E aí, galera, o que vocês acham de tudo isso? Reflitam sobre essas ideias e voltem para a segunda ponte do nosso mergulho no Homo Deus. A gente vai explorar o dataísmo e os desafios da humanidade nesse novo mundo dominado pela informação. Até a próxima. Valeu, galera. E aí, pessoal, de volta para o nosso mergulho no Homo Deus. A gente está falando sobre os algoritmos, né? E como eles estão cada vez mais presentes nas nossas vidas. Pois é, e o Harari vai fundo
nessa questão do dataísmo, essa nova religião que coloca os dados acima de tudo. É como se a informação fosse um novo Deus, controlando tudo e todos. E a gente alimentando esse Deus o tempo todo, né? Cada clique, cada curtida, cada compra online. Vira dado tudo, vira combustível para os algoritmos. Exatamente. E esses algoritmos estão cada vez mais espertos. Faz que eles sabem mais da gente do que a gente mesmo, às vezes. O Harari dá um exemplo no livro que é de arrepiar. Ele fala que os algoritmos podem prever a orientação sexual de uma pessoa. Sério. Só com base em dados. É só de analisar as curtidas no Facebook. Caramba, isso é meio Black Mirror, né? O ponto do Harari é que essa capacidade dos algoritmos de nos ler pode ter consequências sérias. Algoritmos decidindo quem vai ser contratado, quem vai ter acesso a crédito, quem vai ser considerado perigoso pela polícia. A gente tá dando muito poder para esses algoritmos, né? Tá, mas e aí o que a gente pode fazer? Desligar tudo e voltar a viver nas cavernas. Mas a gente precisa fazer alguma coisa, né? Claro, o Harari não é contra a tecnologia. Ele só quer que a gente use a tecnologia com mais consciência. Consciência ética. Mas como a gente faz isso na prática? Primeiro, a gente precisa entender como esses algoritmos funcionam. Para poder controlá-los. Exatamente. A gente precisa sim informar, questionar, exigir transparência das empresas. E ter mais controle sobre os nossos próprios dados, né? Com certeza. Decidir o que a gente compartilha com quem e para quê. Mas enquanto isso que a gente faz, ficamos de braços cruzados. De jeito nenhum. O Harari defende que a gente precisa se voltar para dentro, buscar autoconhecimento, fortalecer a nossa mente. Tipo, meditação, yoga, essas coisas. Sim, mas ele vai além. Ele fala da importância de entender as nossas emoções, os nossos desejos, os nossos medos. Pra gente não ser manipulado tão facilmente. Exatamente. Desenvolver o nosso senso crítico, questionar tudo, buscar diferentes perspectivas. E como a gente faz isso? Existem várias ferramentas que podem ajudar a meditação e yoga terapia. A tecnologia pode ter um papel positivo nisso tudo. Pode. O Harari explora as possibilidades de usar a tecnologia para expandir a nossa consciência, para nos conectarmos de forma mais profunda com nós mesmos e com o mundo. Interessante. É tipo, usar a tecnologia a nosso favor e não contra nós. Isso. A gente precisa estar no controle. E aí, o que vocês acham de tudo isso? Deixem seus comentários, a gente quer saber a sua opinião. Voltem para a terceira e última parte do nosso mergulho no Homo Deus. A gente vai explorar as ideias mais radicais do livro sobre a relação entre tecnologia e consciência. Até a próxima. E aí, pessoal, de volta para a última parte do nosso mergulho no Rumo a Deus. A gente já explorou as ideias do Harari sobre os desafios do século XXI, no poder dos algoritmos e a importância do autoconhecimento. E agora a gente vai se aventurar pelas ideias mais radicais do livro, né? A relação entre tecnologia e consciência. Preparem-se que essa parte de pirar a cabeça. Tipo, a gente vai virar ciborgue com superpoderes mentais. Calma. Não é bem assim. O Harari fala sobre tecnologias que podem expandir a nossa consciência de maneiras que a gente nem imagina. Interfaces, a cérebro-computador, nanotecnologia, bioengenharia. E como isso funcionaria na prática? A gente ia conectar o nosso cérebro à internet. Imagina só, você poderia acessar qualquer informação do mundo instantaneamente, se comunicar telepaticamente, controlar dispositivos com a mente. Nossa, que doideira! Mas e a nossa individualidade? Se a gente se conectar numa rede de consciências, a gente ainda seria eu. Essa é a grande questão. O Harari sugere que a gente pode acabar se fundindo numa consciência coletiva. Tipo, perder a individualidade como a gente conhece hoje. Esse seria o fim do eu e o surgimento de um nós global. E isso seria bom ou ruim? Sei lá, meio assustador essa ideia de perder a individualidade. É compreensível. É um futuro que desafia a nossa própria definição de ser humano. Mas pensa nos benefícios. Um mundo sem guerra, sem egoísmo, sem fronteiras. Todos conectados, compartilhando ideias, sentimentos e experiências. Seria incrível. Mas e a nossa liberdade? A nossa privacidade? Será que a gente não ia virar tipo um robô? São questões complexas que a gente precisa bater. O Harari não dá as respostas prontas. Ele nos convida a questionar e imaginar diferentes futuros. A tecnologia está avançando rápido e a gente precisa se preparar para as mudanças. Exatamente. Homo Deus é um chamado para a gente acordar para os desafios e para as possibilidades do século XXI. E aí, galera? O que vocês acharam dessa viagem pelo Homo Deus? Intensa, né? Esperamos que tenha sido instigante, que tenha bonito. provocado reflexões. A gente se despede por aqui, mas a conversa continua. Compartilhem suas ideias, suas dúvidas, suas expectativas sobre o futuro. Valeu pela companhia e até a próxima.